Oi pessoal, será que é possível se manter otimista e ainda performar diante de situações de muita dificuldade e adversidade? Pois é, eu decidi começar a contar a história da WTR Serra do Mar, conversando sobre otimismo trágico, porque foi uma experiência onde se necessitou fazer algum tipo de superação emocional, visto que o cenário climático era adverso àquilo que a gente tem comumente aqui na nossa região tropical, que geralmente é sol e calor para novembro, né? E de repente a gente chegou e se deparou com chuva, lama, baixa visibilidade, e isso exigiu um recálculo das condutas aí diante da corrida. Antes de mais nada, esse vídeo tem como objetivo levar você que é corredor a dar um salto um pouquinho maior, um degrau superior a onde você está, dentro da vivência das corridas, dentro da vivência do treinamento. E eu sou Emílio Santana, eu sou treinador de corrida, e toda vez que eu aparecer aqui, você vai aprender alguma coisa. O otimismo trágico é uma percepção das realidades de desempenho que foi feita por Viktor Frankl. Ele é um alemão que se tornou psicólogo e terapeuta após suas experiências na guerra. E eu tive contato com esse conceito lendo esse livro aqui do Stephen Magness, Faça Coisas Difíceis. O Stephen Magness, eu conheci ele por esse livro aqui, que é o Ciência da Corrida, um super livro para treinadores aí, não tem português, só inglês. E o Steve Magness, ele é um treinador de corrida que se especializou em performance, e ele leva o conhecimento de performance com atletas que ele adquiriu, que ele construiu, para fora da pista, para fora da trilha, e ele traz isso para os indivíduos normais e também para o meio corporativo. Então, diante de uma adversidade, diante de uma preparação já implementada, já concretizada, na hora do desafio, e a gente encontra adversidades, existem uma gama de reações, mas as limítrofes, né, são o pânico e o desempenho. Então, alguém vai, ao se deparar com as adversidades, vai entrar em pânico e vai paralisar e vai despencar radicalmente o seu desempenho, ou até inviabilizar o desempenho. Vai ter pessoas que vão parar, respirar, perceber possibilidades e vão manter o seu desempenho apesar da adversidade. Isso no esporte outdoor é uma qualidade muito importante, porque a gente nunca pode contar com uma estabilidade de condição climática, terreno, nunca é a mesma coisa. Então, o otimismo trágico é a capacidade de encontrar um propósito e um significado mesmo diante de dificuldades e adversidades. E a gente traduz isso pela capacidade, nossa capacidade de poder escolher as atitudes mesmo quando a situação parece insuperável. Dentre algumas lições que a gente pode tirar dessas experiências de dificuldade, principalmente nós que somos corredores de montanha, o sofrimento é o mestre. A dor e o sofrimento são mestres. Eles nos ensinam alguma coisa, tá? E no ambiente de montanha, na trilha, invariavelmente, a gente não vai conseguir fugir de alguma percepção de dor, fadiga e desconforto, tá? É inevitável, é inerente. Por mais preparado que a gente estiver, em algum percentual, algum nível de dor, fadiga, desconforto a gente vai sentir. E
nutrir a certeza que se a gente resistir a essa dificuldade, a gente vai se tornar mais forte e resiliente, é uma maneira de se manter ativo, de se manter caminhando adiante. Porque se a gente parar, além de a gente não receber nada, a gente não aprende nada, a gente ainda vai se colocar em risco e a gente não ganha nada. Se a gente para, a gente não ganha nada. Se a gente continua, a gente tem a possibilidade de aprender pelo menos isso. Uma outra lição é descobrir, despertar e vivenciar o seu propósito naquele momento, diante da adversidade. Então, comecei a corrida, estava lá, frio, chuva, molhado, lama, dificuldade de progredir. Qual é a primeira coisa que eu preciso lembrar? Por que eu vim aqui hoje? Eu vim aqui para ter uma experiência, mais uma experiência de corrida, mais uma experiência de montanha. Eu estou num lugar que eu gosto de estar, eu estou com pessoas que eu gosto de estar. Continuar a experiência, dar continuidade nessa experiência, vai me fazer viver esse propósito plenamente. Então, encontrar o seu propósito, viver o seu propósito, apesar da dificuldade, é um momento de satisfação pessoal. E mais uma lição entre muitas outras que eu poderia citar aqui, é viver o momento presente. Quando a gente consegue, diante da dificuldade, respirar fundo, perceber o entorno e viver apenas aquele momento presente, a ansiedade do que poderá acontecer, que não é nenhuma certeza, mas são aqueles demônios que ficam na nossa cabeça, e se esfriar mais, se eu me perder, e se eu escorregar e me machucar, e se, nada que você tem controle. Se você ceder a esses pensamentos, você vai viver uma ansiedade, uma preocupação improdutivas. Se você viver o presente, viver o momento, olhar para o lado, ajudar e ser ajudado, progredir, vencer as etapas daquele percurso, você certamente vai conseguir se manter na atividade e conseguir chegar à finalização do propósito. E foi basicamente perceber que há uma saída, que há uma possibilidade de concretizar, apesar do cansaço. Por exemplo, no percurso de 32 quilômetros, quando a gente chega no quilômetro 20, você vai sair do caminho que conduz à chegada e vai entrar num caminho que te conduz a um alto perrengue. Eu já tinha passado ali em outra edição, que foi 2019, que foi também um sofrimento num sol, um calor danado. E eu fiquei cansado já, fiquei pensando assim, é fácil eu passar direto, desistir, mas eu quero superar esse desafio por completo. E naquele momento que a gente sai ali para o pasto das Três Pedras e começa 2 trechos de dificuldade, das maiores dificuldades de progredir naquele terreno duro, muito inclinado, pouca tração. Um segundo trecho que basicamente a gente escalou com o peito na lama, se esgueirando mesmo, praticamente numa parede de lama, e controlando ali o desgaste. Vivenciar isso me faz hoje me sentir muito mais seguro, né? Ter passado por aquilo com condições plenas do meu preparo físico me faz confiar muito mais no processo que eu vivi, me faz confiar muito mais na metodologia de treino que eu vivencio nos meus treinos. Isso vai me dando confiança, isso vai me ensinando muito mais, e a dificuldade que ela acelera, a dificuldade, a intempérie, o desafio incontrolável, ele acelera o seu desenvolvimento, tá? E finalmente vir aqui e poder contar essa história é um
é também uma fase de eu estar reafirmando isso. Então, conte também a sua história, né? Você pode colocar no comentário aqui, pode me mandar uma mensagem. Conta o seu perrengue aí na prova. E conta para os seus amigos, conta para quem treina com você, conta para o seu treinador. Faz isso, reforça isso para que isso você consiga tirar as lições possíveis. Para que você continue pensando nisso, para que você continue encontrando saídas que você poderia ter usado, né? É um exercício prático, que é essa contação da dificuldade que a gente passou. Meu último aprendizado que eu quero compartilhar é que, diante de adversidades, como essas que a gente enfrenta na montanha, na trilha, na competição, quando algo não dá certo, quando algo é inesperado, isso fica muito mais fácil de suplantar, muito mais fácil de você passar pelas dificuldades quando você tem, no nosso caso aqui, um preparo físico que não te coloque em momentos de dúvida, né? Quando você passa por uma situação de medo, mas você tem condições físicas de não entrar em pânico, né? Sua perna não treme, você tem confiança de que você vai passar por aquele trecho. Quando você enfrenta ali um paredão de lama como aquele, no quilômetro 25, cansado, e você consegue progredir sem ter cãibra, sem baixar a glicemia, né? Ou seja, o treino que você fez, o preparo que você adquiriu, a condição que você construiu, ela está ali te dando suporte, toda essa parte emocional fica mais fácil. Você não tem preocupações físicas, você não tem falta de confiança em você do ponto de vista físico. Então, diante da dificuldade, investir em capacidade física é muito importante, porque é uma preocupação a menos. E a preocupação do inesperado é só você continuar, que você vai aprendendo, você vai aprendendo, você vai superando, você vai tirando lições imediatas que são muito mais, talvez sejam muito mais acessíveis do que a gente passar pelo tempo do treinamento. E finalmente, eu não vim aqui fazer apologia de dor e sofrimento, no sentido que você tem que buscar isso, você tem que apenas vivenciar isso, mas devido à condição de inevitabilidade e de imprevisibilidade, você não consegue passar pela vida sem dor e sofrimento, e você não consegue prever quando a dor e o sofrimento irão surgir na sua caminhada, na sua jornada. Visto isso, é preciso que a gente, uma vez que se depare, tenha atitudes que sejam compatíveis com o progresso, com a progressão, com a continuidade, tá? E para os mais ousados, no sentido inteligente da palavra, se expor sim a situações adversas que poderão acontecer, como chuva, lama, temperatura baixa, treinar num dia de tempestade. Essas situações sim também constroem estados emocionais que vão levar o seu preparo físico, sua condição física a níveis mais altos. Tá? Espero que tenha sido útil esse bate-papo. Mais uma vez deixo aí aberto as discussões nos comentários, a partilha de vocês, e até uma próxima vivência. Muito obrigado.